Você já percebeu que o medo é como aquele amigo folgado que nunca paga a conta, mas a gente continua chamando ele pro bar? Ele não traz nada de bom, mas a gente mantém na agenda, talvez por hábito ou covardia. Eu vou jogar uma pergunta agora do nada. Quantas versões suas você deixou de viver porque acreditou nessa fofoca existencial chamada "você não pode"? Porque, vamos ser bem sinceros aqui, o medo é a fake news mais bem produzida da história da humanidade. Ela vem embalada com credibilidade, com selo de aprovação da família, carimbada pela escola, reforçada pelo chefe e, claro, compartilhada em massa pelo seu próprio cérebro. Uma conspiração silenciosa e muito sofisticada, como se todo mundo tivesse combinado para você acreditar que não dá, que não consegue, que não é o momento. Agora um spoiler, nunca é o momento, segundo eles. É curioso como o medo ele é muito eficiente. Ele não precisa gritar, nem quebrar portas, ele só precisa plantar uma dúvida, um "e se?" e pronto. Você já se trancou sozinho numa gaiola invisível. Ele é o Michelangelo das prisões mentais. Esculpe grades tão perfeitas que você começa a achar bonito estar preso. E, como brinde, ainda veste uma máscara social para se sentir normal. É aquela expressão ensaiada no espelho que diz tá tudo sob controle. Enquanto lá dentro, você está num incêndio, tentando salvar o gato, o HD externo e a sua própria dignidade. Mas se eu te dissesse que essa sensação de potência é, na verdade, uma ilusão de ótica emocional, que talvez você só esteja olhando pelo ângulo errado. O problema é que a gente confunde cautela com paralisia, prudência com autossabotagem e segurança com a vida medíocre que inventamos para não arriscar. A verdade é que o medo, ele não é apenas um vilão. Ele é... vamos lá, como posso dizer isso? Ele é um porteiro, e porteiro de um prédio chique, carrancudo, desconfiado, mas que se você souber conversar, ele pode até abrir a porta para o andar mais alto. E é justamente sobre esse papel ambíguo do medo entre o carrasco e guia que a gente vai conversar hoje. Porque talvez, só talvez, o medo não seja o seu inimigo. Talvez ele só esteja guardando algo que sempre foi seu. E é aí que começa a provocação. O medo ele é muito injustiçado. A gente pinta sempre como o vilão de novela mexicana, quando na verdade ele é mais parecido com aquele porteiro de prédio de luxo, mal-humorado, te olhando de cima a baixo, mas que se você passar pelo teste, ele abre a porta para um mundo que você nem imaginava existir. Ele não tá só ali para te impedir, ele tá ali para ver se você merece entrar nesse prédio. O problema é que a maioria de nós, na primeira encarada atravessada, dá meia volta e vai embora. Medos reais, tipo um leão na savana, merece nosso respeito. Mas a maior parte dos nossos medos é da categoria vendida no camelô do calçadão da Uruguaiana. Medos internalizados, falsificados pela cultura, pela criação, pela nossa própria voz crítica interna, que é basicamente um hater profissional morando de graça no seu cérebro. E é aqui que entra Jung e a famosa sombra. Tudo aquilo que você evita olhar, suas vergonhas, desejos, frustrações, pode conter exatamente o que te falta para viver de forma plena. É como se o medo fosse o zelador de um cofre, e dentro dele estivesse não o seu fim, mas o seu poder. O medo é como um cartaz de perigo colado na porta daquilo que mais importa para você. E a ironia é que quanto mais ele grita "não entre", mais você deveria, pelo menos, dar uma espiada pela fechadura. Mas a gente prefere ficar do lado de fora, tirando selfies com a porta, postando frases motivacionais sobre coragem, enquanto a vida real acontece lá dentro. Encarar o medo não é matar um dragão, é descobrir que o dragão, na verdade, é um dublê de pelúcia usado para afastar curiosos. E aí, quando você entende isso, percebe que o próximo desafio não é atravessar a porta, é decidir quem você vai ser depois que entrar. Porque se o medo é o porteiro, então quem é você do outro lado dessa porta? E é justamente essa construção entre o eu que você é e o eu que você apresenta que a gente precisa conversar. O ser humano tem essa mania poética de falar em eu verdadeiro como se fosse um tesouro enterrado no quintal, esperando que alguém com um mapa e uma pá emocional desenterre. A gente repete, eu só quero ser eu mesmo, como se existisse um manual de instruções com capa dura escrito à mão por Deus, dizendo quem você é, página por página. Mas aqui vai a heresia filosófica. Talvez o verdadeiro eu não exista como uma peça única. Talvez ele seja mais parecido com uma atualização de software. E você é a versão de teste com bugs, patches e downloads atrasados. Não importa o quanto você se acha original. Já somos todos uma mistura de influências e acidentes e improvisos. Judith Butler já avisou, somos performáticos. E não, isso não significa que você deveria sair dançando no meio da rua, a não ser que você tá afim. Significa que
parte de quem somos é construída no palco social, improvisada conforme a reação da plateia. A tal da autenticidade não é um ponto fixo, é um ensaio contínuo. É como cozinhar sem receita. Às vezes sai um prato incrível, às vezes sai algo que nem um cachorro quer cheirar. O problema é quando confundimos performance com mentira. Não é farsa vestir certas máscaras. Farsa é esquecer que elas são máscaras. Porque tem gente que usa tanto o personagem que acaba matando o ator. E sem perceber, vive mais para cumprir o papel do que para viver papel nenhum. Talvez a pergunta não seja quem é o meu eu verdadeiro, mas quais eus eu quero alimentar. E nesse caso, não tem uma resposta definitiva. Existe escolha, ajuste, repetição. A autenticidade é menos sobre descobrir e mais sobre decidir. E é aqui que a coisa complica, porque não estamos fazendo isso no vácuo, livre, leve e soltos, pelados na floresta. Tem um sistema inteiro definindo quais papéis valem mais aplausos, e quais performances vendem mais ingressos, e quais personagens são censurados antes mesmo de subir no palco. A gente cresce acreditando que liberdade é poder falar o que pensa, vestir o que quer, seguir seus sonhos, desde que, claro, esses sonhos caibam no padrão aceito por esse condomínio chamado sociedade. É como receber o ingresso pro show do Los Hermanos e descobrir que o setlist já foi decidido, o repertório não muda há anos, e você só pode cantar juntos sob a letra de Ana Júlia. Desde cedo, a família nos dá amor, mas com um manual de uso. Te apoio, filho, contanto que você não seja tão diferente a ponto de me envergonhar no churrasco da família. Pois é, foi mal pai, foi mal mãe. A escola, por sua vez, ela fala em criatividade enquanto está distribuindo provas com respostas únicas e inquestionáveis. Afinal de contas, imagina o caos que seria se cada um resolvesse inventar o seu próprio resultado de equação. E a mídia, por exemplo? A mídia ela vende autenticidade em embalagens padronizadas, sempre com modelos que parecem mais editados que uma reunião de pauta. Chamam isso de formação, mas muitas vezes é formatação. Um sistema que educa para caber, não para transbordar. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a conversão dos polímatas para os especialistas em outro vídeo. Mas voltando, a gente se adapta, se encolhe, se molda, até que um dia já não sabe se o silêncio que carrega é a escolha ou o reflexo condicionado. Alienação não é só não entender o mundo. É viver nele como figurante da própria vida, recitando falas que você não escreveu. E quando alguém resolve romper? E o sistema reage. O conformismo é protegido como uma espécie em extinção. Quem tenta viver de outro jeito é chamado de rebelde, ingrato ou, pior ainda, impraticável. Mas o que eles não dizem é que empoderamento não é um ato individual inocente, é um ato político. Porque cada vez que alguém vive como quer, ameaça a engenharia social que mantém todo mundo na mesma caixa. E é nesse ponto que a coisa deixa de ser só resistência e vira criação. Porque reivindicar o próprio poder não é apenas dizer não, é inventar um sim que ninguém jamais imaginou. Então chega uma hora que não basta apenas resistir. Resistir é importante, claro, mas viver só resistindo é como passar a vida inteira fechando janelas sem nunca abrir uma porta. E aí que entra o ato mais perigoso e mais bonito que um ser humano pode cometer: criar. Nietzsche chamava isso de vontade de potência, mas não no sentido de virar CEO de si mesmo com um PowerPoint motivacional, mas de criar novos valores, quando os antigos já não servem mais. É parar de reciclar crenças herdadas e começar a fabricar peças únicas sob medidas para o que você realmente quer viver. E vamos falar a verdade aqui, isso exige mais coragem do que enfrentar um leão. Porque leões, pelo menos, obedecem ao seu instinto. Já gente com medo de gente pode ser muito mais selvagem. Reivindicar o poder não é tomar o trono alheio, é construir um trono novo, que talvez nem pareça um trono. Pode ser uma rede na varanda, um estúdio improvisado no quarto, uma vida que não dá para explicar na postagem do Instagram. O poder aqui não é sobre controlar, mas sobre criar. E criar exige desapego, deixar morrer aquilo que já não serve mais, inclusive versões suas que até ontem pareciam definitivas. E nesse ponto, a filosofia ocidental e oriental ficou de mãos dadas, juntinhas, sentado no banco da praça. Nietzsche dizia para dançar com o caos e inventar sentido. O taoísmo sussurra para seguir o fluxo e não se apegar àquilo que não flui. Juntas, essas ideias são um lembrete de que o poder pessoal não se conquista com gritos, mas com um silêncio confiante que sabe para onde vai, mesmo que o caminho ainda não exista no mapa. Mas claro, não basta um discurso bonito sobre vontade de potência para fazer isso na prática. O papel aceita tudo, mas a vida nem tanto. A pergunta agora é como transformar esse conceito filosófico em algo papável no dia a dia, quando a conta de luz chega e o medo reaparece disfarçado de bom senso. E é aí que a gente precisa falar de estratégias reais para enfrentar o medo e, mais importante, continuar mesmo com a perna tremendo. Coragem não é aquele sentimento cinematográfico que aparece com trilha épica e câmera lenta do Zack Snyder.
Coragem, na vida real, é muito mais parecido com cozinhar de ressaca. Você sabe que vai dar trabalho, que vai sair meio torto, gorduroso, mas você precisa comer aquilo para continuar vivo. Superar o medo não é eliminar o medo, é aprender a andar com ele no banco do carona e, de preferência, deixar ele mexer no volante. E para isso, existem algumas ferramentas que não são mágicas, mas elas funcionam se usadas com paciência. Você pode, por exemplo, escrever seus pensamentos, como quem tira o lixo acumulado. No começo fede, mas depois você percebe que tem um espaço para respirar. Fazer terapia, por exemplo, é algo libertador, porque tem coisas que sozinho você não vê, e às vezes o espelho precisa falar de volta. Meditar sobre aquilo que te assusta, não para se tornar um monge iluminado, mas para perceber que sua cabeça é um feed infinito, e que você pode rolar para cima e ver outra coisa. Você pode praticar também uma exposição gradual. Se o medo é de palco, começa falando com o espelho, depois você conversa com o seu cachorro, com o seu gato, depois com 2 amigos, até que o público pareça menos um tribunal e mais um grupo de pessoas com suas próprias inseguranças. Você também pode começar uma reestruturação cognitiva. Traduzindo, é trocar a legenda do filme da sua vida. O não vai dar certo vira o talvez dê. O eu não consigo vira o vamos ver até onde eu consigo. Mas aqui vai a verdade conveniente. Esse processo ele não é linear. Você vai avançar 2 passos, recuar 3 e no dia seguinte acordar sentindo invencível. Só para depois, na terça-feira, você se esconder debaixo do seu cobertor como se ele fosse um bunker. E tudo bem, coragem não é uma linha reta. É uma dança estranha, às vezes coreografada, às vezes improvisada, que a gente aprende no ritmo da própria respiração. E no fim, não existe um certificado de livre de medo. Existe apenas a prática diária de escolher, apesar dele, viver como quem se é. Porque viver como quem se é um ato de rebeldia silenciosa e às vezes barulhenta. É olhar para o mundo que insiste em dizer não seja assim e responder com um sorriso que não pede permissão. Mas não se engane, a autenticidade não é aquele comercial de perfume onde a pessoa corre na praia de braços abertos. É mais como caminhar descalço por um chão cheio de pedrinhas. Você sabe que vai doer, mas mesmo assim você continua o seu caminho. O poder pessoal não é herança, não é milagre, não é prêmio de loteria. Ele é escavado, suado, conquistado no dia em que você se recusa a viver apenas no piloto automático. E claro, isso significa desafiar olhares tortos, desapontar expectativas e o mais difícil, desapontar sua própria ideia antiga de quem você deveria ser. Agora eu queria que você parasse um segundo e pensasse. Se amanhã você acordasse sem medo, quem você ousaria ser? Não é uma pergunta para responder no impulso, mas para mastigar com calma. Porque talvez, só talvez, a resposta não seja um novo eu, e sim um mesmo eu, mas com menos coleiras. E eu quero saber. Escreve aí nos comentários o que você acha, que conclusão você chegou ouvindo tudo isso. Porque a gente vai muito mais longe através do diálogo do que com certezas. E eu posso estar completamente errado, e é por isso que é importante pensarmos mais um pouco sobre tudo isso juntos. Se esse vídeo mexeu com alguma coisa aí dentro, então curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. E comenta essa frase aí embaixo só para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. O meu medo não manda mais na minha senha de acesso à vida. Eu quero ver isso espalhado por aí. No próximo vídeo a gente vai abrir outra porta incômoda, então fica com a gente. Tem um novo vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre com algum assunto meio espinhento pra gente refletir e trazer luz. Mas em tudo isso eu também posso estar completamente errado, então pense bastante, fique bem e beba água.